No vídeo de hoje a gente chega no flip-flop JK com preset clear, uma maneira de forçar valores quando os pinos J e K estão envolvidos no circuito. Essa ideia é muito utilizada quando a gente quer trabalhar com estruturas como contagem e já partir de um valor pré-definido, onde a gente vai forçar então essa escrita no dispositivo. Espero que vocês curtam o vídeo e vamos então à sua construção e funcionamento. Vem comigo! Na sequência, então, falando sobre os flip-flops JK agora com preset clear. Basicamente, apesar do vídeo ser sobre os flip-flops JK, o foco específico vai ser uma mudança que nós vamos fazer dentro de um flip-flopzinho RS que está nesse JK. Bom, a gente já estudou nos outros vídeos que o JK nada mais é do que um flip-flop RS com clock, né, com uma realimentação externa. A tabela verdade do JK é essa aqui. E a gente vai dar uma olhada então que esse flip-flop com clock lá dentro sofre essa modificação para permitir então que a gente possa ligar a saída ou desligar a saída de acordo com a nossa necessidade. Por quê? Porque em circuitos como os contadores e mesmo os registradores, esses pinos J e K eles já ficam comprometidos com o funcionamento normal do circuito. E eu preciso de umas entradas extras para forçar valores nas saídas. Por exemplo, eu quero que um contador conte de 3 a 7. Os contadores assíncronos ele não tem essa possibilidade de eu já começar no 3, como os síncronos permitem. Esse é assunto que nós vamos estudar mais adiante. Mas eu posso forçar a escrita do número 3 usando os presets e os clears, ligando determinadas saídas e desligando outras para que o 3 fique escrito nesses registradores aí, para que depois vamos começar a parte de contagem. Bom, então passamos para o circuito já com a atualização que eu mencionei para vocês em cima do flip-flop RS. O que a gente vê aqui no desenho é que eu tenho o meu flip-flop RS, que é aquele com a realimentação, o primeiro que a gente estudou, aqui em vermelho com as modificações que eu fiz. Na caixa em amarelo, eu tenho então a questão da inserção do clock, do flip-flop RS com clock, e aqui por fora as realimentações para a criação do JK. A inserção foi feita nesse ponto, na parte mais interna do flip-flop RS, tá? Eu vou atuar de forma direta aqui. Partindo para a análise desse circuito, a gente pode pensar assim: o clock dele em 0, né? Com o clock em 0, eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Com o 0 nesses dois pontos, eu não preciso nem saber o que tem aqui, porque o que eu vou ter aqui, na verdade isso aqui daria 0, que invertido é 1. Eu vou ter 1 nesses dois pontos. Se o meu preset for 0, eu vou ter 0 e 1 e não sei. Até porque não importa muito, né? Não vai importar. Se uma das entradas é 0, eu já vou ter 0 na saída, que invertido é 1. Eu já estou forçando 1 em quê? Já estou forçando 1 em quê? Né? Esse 1 vai vir aqui para baixo. Com esse outro 1 aqui, né, eu vou ter dois 1s aqui, 1 e 1, 1, eu vou depender do clear. Se o clear for 1, 1 e 1 e 1 é 1. Então, se o clear for 1, 1 e 1 e 1, tudo isso aqui vai dar 1. Que invertido é 0, então o meu Q barra vai ser 0. E eu tenho forçado, então, a saída Q em 1 e 0 em Q barra. Então, a gente anota para o clock 0, independente dos valores de J e de K, independente dos valores de J e de K, né? Se o meu preset for 0 e o meu clear for 1, eu vou ter na saída Q 1. Então isso aqui a gente já deixa mais bonitinho. Da mesma forma, independente dos valores de J e K, se eu tiver 1 no preset e 0 no clear, o que será que acontece? Vamos olhar aqui.
tá? Meu preset com 1. E o meu clear, 0. Então vai ter 0 nesse ponto. 0 e 1. Bom, não preciso nem fazer análise, né? Se eu tiver 0 nesse ponto, eu vou ter 0 na porta NAND, eu vou ter 1 aqui na saída. 0 e 1, e não importa, eu vou ter 1 na saída. Da mesma forma, aqui em cima, eu vou ter 0 aqui, não importa o que eu tenho aqui, e aqui sendo 1, opa, 1, né? Na verdade não é 0, aqui é 1. Aqui embaixo eu já sei que é 1. Eu vou ter 1 e 1 e 1, 1, que invertido é 0. Então, na minha saída aqui, eu vou ter 0. Tá? Então, esse 1 que foi estabelecido aqui, ele vem para cá. O 1 do preset, o 1 que veio daqui pelo clock ser 0, eu vou ter 1 aqui dentro. Passa pelo inversor da NAND, eu vou ter 0 lá fora. Então, eu vou ter 0 no Q e 1 no Q barra. Um é o contrário do outro, tudo certo. Na saída eu vou ter 0 aqui. Então a gente está vendo aqui, ó, o preset ativo em nível baixo, né? Então eu ativo o preset e inativo o clear e eu vou presetar a saída. Eu inativo o preset e ativo o clear, eu vou ter clear na saída. Estou limpando essa saída, certo? Se eu botar 0 para as duas situações e se eu botar 1 para as duas situações, o que será que acontece? Vamos então dar uma arrumadinha na nossa tabela aí. Tem 1 aqui, 1 do preset. Aqui eu tenho que analisar. Aqui eu tenho 1 e 1. E aqui eu tenho que analisar. Aqui eu tenho Q barra. Q, né? E aqui eu tenho Q barra. Então, pessoal, quando eu coloco 1, eu vou ter Q barra aqui, né? 1, 1 e Q barra é Q barra. Que invertido é Q. Aqui eu vou ter 1, 1 e Q, que invertido é Q barra. Então, Q barra, na saída Q barra, vai manter a informação. E Q indo para a saída Q. Então, tinha Q, continuo tendo Q. Então, o que eu digo quando os dois forem 1? Que ele vai estar mantendo o que tinha. Ou seja, ele vai estar no funcionamento normal, porque quando o clock é 0, quando o clock é igual a 0, o que eu quero é exatamente que o Q seja igual ao QA. Né? Uma outra maneira de ver isso é a seguinte: eu não estou dando ordem nem de dar clear nem de dar preset, eles estão ambos em 1. Estando ambos em 1, eu estou deixando ele funcionar normalmente. Uma porta E com 3 entradas, sendo que uma delas é sempre 1, é a mesma coisa que uma porta E com 2 entradas. Né? Então, o que eu tinha aqui era uma porta E com 2 entradas, uma NAND, né, com 2 entradas. Então, deixar aqueles 2 pinos em 1 é a mesma coisa que sumir com esses pinos. Né? Uma outra análise que a gente pode fazer agora é o seguinte: tanto o preset quanto o clear vão ser 0. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui eu vou ter 0. Independente do que tiver aqui, aqui vai dar 0, que invertido é 1. Aqui mesma coisa. Se o preset é 0, independente do que eu tenho aqui, aqui vai dar 0, né? 0 e 1 e Q barra é 0. Que invertido é 1. Então, minha saída aqui vai ser 1 e a minha saída aqui barra também vai ser 1. Isso vai ser um problema, porque eu vou estar jogando 1 nas duas saídas. Então, isso aqui não pode. Não pode acontecer, tá? Então, eu vou trabalhar com preset clear sempre com o clock zerado. Sempre com o clock inativo, tá?
Então eu passo o clock para 0, ou seja, eu não vou atuar, a célula está toda ela parada. Aí eu vou presetar ou vou dar o clear, dependendo da sequência, trabalhando aqui, né? Um desses dois. Se eu quero presetar, eu não quero dar o clear. Se eu quero dar o clear, então eu não vou presetar, né? Então, trabalhando nessas duas linhas. E independente dos valores de J e K, eu vou estar definindo a saída para 1 a 0, tá? Quando o clock for para 1, preset e clear tem que estar ambos desativados, então eles têm que estar nessa condição aqui, tá? Para que o funcionamento do flip-flop seja normal. Então, eu quero presetar, passo o clock para 0, faço lá a condição de preset, 0 no preset, 1 no clear, a saída vai para 1, eu volto com preset e clear em 1 e depois eu permito que funcione. Certo, pessoal? Então seria isso aí, a parte do nosso flip-flop JK com preset e clear. Esse então foi o vídeo sobre o flip-flop JK com preset e clear. Espero que tenha sido útil. Se vocês curtiram, deixe o like de vocês. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos falando um pouquinho mais sobre os flip-flops JK e suas aplicações.